mais uma produção do coletivo Madame Satã. Gestar você é a coisa mais linda, de todas as coisas que eu nunca imaginei fazer. Eu sempre fui meio cigana, sempre estive entre indas e vindas. A verdade é que eu nunca tinha tido nada a perder. Escolher por você foi uma escolha dura, e eu precisei te ter no ventre para entender que nessa sociedade macho nenhum segura mais de 5 milhões de crianças, só com o nome da mãe, porque viram seus genitores correr. Se normaliza o abandono paterno, mas é que quem manda no meu útero só visa lucro e tá de terno, lá de cima sorri, assinando leis que decidem onde, quando e como eu tenho que parir. Falando em parir, eu pari uma mulher, e eu não me arrependo da minha escolha em nada. Mas eu me questiono se eu vou te educar preparada para uma sociedade que não vai te acolher. Será que um dia você vai entender o seu poder? O trabalho materno, ele é muito pouco ou quase nada reconhecido. Eu espero que se um dia chegar a sua vez, Inaê, esse trabalho não seja esquecido. Que quando você crescer, toda maternidade seja desejada e que nenhuma mulher seja obrigada. Gestar você é a coisa mais linda de todas as coisas que eu nunca imaginei fazer. Meu nome é Neili, eu tenho 23 anos, eu vim de Belém do Pará e eu curso pedagogia na Universidade Federal e tenho um filho, ele tem 2 anos. Então, eu sou a Pamela, tenho 29 anos, eu sou mãe do Lenine, de 6 anos, sou mãe solo desde que ele tinha 4 anos, ou 3, agora não lembro se ele tinha 3 ou 4, mas por ali. O meu nome é Marina Helena Bertuzzi. Eu moro em Erechim, Rio Grande do Sul, e tenho 30 anos. Meu nome é Daniela Fátima Ross. Eu sou natural de Erechim, tenho 40 anos. Sou mãe de 5 filhos. Meu nome é Fabiane, eu tenho 43 anos, sou mãe do Gabriel, que é autista, nível de suporte 1, né, que é de alto funcionamento. Tenho o Matheus, de 18 anos, e sou mãe do Arthur, que é um autista de suporte, ele é moderado para severo, nível de suporte 3. É um pouco difícil falar um pouco. Você pode falar o seu nome completo, a cidade que você mora e a tua idade no microfone? Aqui, vamos escutar. Meu nome é Claudete Conceição da Silva. Eu moro atualmente hoje aqui em Guaratuba, município Balneário Coroados. Aqui a cidade que eu nasci, a cidade natal, né, que fala, é Curitiba, né? E a sua idade? Minha idade hoje estou com 54 anos. Eu me chamo Esther de Jesus Almeida Esturaro. Tenho 62 anos, nasci no Paraná, numa cidade chamada Tomazina. Eu estava no final do curso já de Direito, faltava um ano para me formar. Então,
tinha aquele período muito turbulento, a pressão da minha família pra gente não se separar. Então existe isso muito na minha família, assim, ainda, sabe? Essa questão de se separar. As pessoas preferem ainda se manter infelizes, num casamento falido, né? Vivendo realidades totalmente diferentes e distintas. Demais, assim, e há muitos anos, sabe? E é difícil porque tu vê, enfim, e mesmo assim eu optei porque eu não queria ver aquilo também, não queria viver aquilo também. E fui morar com esse poeta, mas esse poeta, era um duro, né? A gente não tinha nem direito onde morar. Todo artista do Brasil, né? Ele era um jornalista, Samaral. Ele é gaúcho. Eu acho que, não sei se ele nasceu em Porto Alegre ou Montenegro, que é uma cidadezinha. E ele... Aí, acho que 2 anos depois, mais ou menos, eu engravidei do Guido. E eu me lembro que na gravidez do Guido, caramba, era assim, tudo... Ele fazia uma revista de poesia que não dava dinheiro, né? A gente vivia numa dureza danada. Eu lembro que eu tinha, acho que 1 ou 2 roupas de grávida só. Nossa! Aí tive o Guido, nasceu perfeito, né? Como todo mundo diz, mas nasceu perfeito, né? Nasceu. Só que o pai do Guido morreu quando o Guido tinha 2 anos. Sim, eu já tinha me divorciado do Pedro, que é o pai da Natália. Quando o Guido nasceu, acho que 6 meses depois eu me divorciei. E quando o Guido tinha 2 anos, o pai dele faleceu. Morreu do coração, assim, em casa, dormindo. Aí o Guido ficou um tempo com a tia, aí depois eu resolvi voltar para Curitiba, porque a Natália estava lá, em Curitiba. E a Natália estava lá. Eu fui para lá, aí fiquei com os 2. A Natália, o Guido tinha 5 anos, a Natália ia fazer 12, ou já tinha feito 12 anos. Eu estava na graduação, ele não foi uma gravidez planejada, ele foi uma gravidez, né, inesperada, até porque não é um ideal também, né, de planejamento, engravidar durante a graduação. Mas acabou acontecendo, né, e isso também influenciou muito na minha vida quanto professora, pesquisadora, quanto militante de algumas causas também, e acabei tomando a maternidade também como um objeto de pesquisa, né? Dentro das lutas lá no movimento estudantil, naquele momento, lá na graduação. E aí agora também estou na pós-graduação, no mestrado, e continuei e acabei abraçando uma causa que é estudar o impacto da maternidade, tanto na vida das mulheres, quanto na vida das pesquisadoras, das professoras, né? E levo isso comigo nas minhas pesquisas. Foi um desafio muito grande virar mãe solo, porque às vezes a gente acha, né, que estar com um companheiro, por mais que muitas vezes não tenha uma ajuda, um suporte, o peso ele fica muito maior quando se fica sozinho, porque também logo depois que a gente se separou, o pai dele se mudou para outro município. Então eu já não tinha família, não tinha rede de apoio, claro, sempre com o suporte de alguns amigos, mas ainda assim não é o mesmo suporte que ter uma família, porque quando a gente tem a nossa família, parece que é um sentimento que a família tem uma obrigação de ajudar. Então a gente parece que tem mais facilidade em dialogar nesse suporte do que um suporte maior, que seja ou a escola, ou os amigos, ou enfim, né, algum outro suporte nesse sentido. Então aí passei a viver sozinho com o Lenine, a gente teve muita dificuldade, né, os 2 sozinhos. O Lenine teve algumas situações também que mexeu muito com o psicológico dele, tanto o meu quanto o dele. Eu logo depois tive também crises de ansiedade, tive diagnóstico de depressão, né. O Lenine ele acabou tendo algumas situações em que ele, por causa dessa ausência também paterna,
de estar sozinho, e aí logo depois disso uma professora dele também adoeceu, e essa professora que ele era muito apegado, né, teve um episódio que ela passou mal em sala, né, e tudo, e aí o Lenine começou a ter um sentimento de que não saía de dentro de casa, ou de perda também das pessoas. Então eu não consegui ir no mercado com ele porque ele chorava muito, ele não queria sair de dentro de casa, então eu passei também a só viver dentro de casa. É um sentimento de impotência, mas não pela falta da presença de um homem ao meu lado, mas pelo que viria na saúde dele, né? Como ele se portaria com a ausência do pai, como foi muito difícil. Nós passamos mais de 3 meses com ele, que nem um vegetalzinho. O pouco que ele falava, ele parou de falar, ele não brincava, quase não comia, e aquilo pra gente foi muito difícil. Mas como eu volto a dizer, Deus é tão bom que um dia eu falei: Deus, ele é teu menino, ele é teu anjo, eu só tô aqui para servir e cuidar do que é teu. Me mostra o que está acontecendo com ele, me ajuda a tentar mudar isso, né? E foi onde o Senhor me mostrou o dia que o pai dele saiu de casa, o pai dele deu um beijo nele, saiu e ele foi para a escola. Quando ele voltou da escola, o pai nunca mais voltou. E ele amava ir para a escola. Então, dentro da cabecinha dele, o Senhor me mostrou, gente, pode parecer louco, mas o Senhor me mostrou tudo, tudo, tudo. Então, dentro da cabecinha dele, ele tinha medo de ir para a escola e voltar, e a mãe também não tá. E naquele dia eu orei, eu agradeci a Deus. No outro dia, mesma coisa, ele quietinho, indo e apático na escola. Quando ele foi entrar no ônibus, eu peguei na mãozinha dele e falei: filho, você vai para a escolinha, você vai se divertir, e quando você voltar, eu vou estar aqui te esperando cheia de saudade. Mamãe vai estar aqui, depois o Mateus vai chegar e nós vamos estar te esperando. Sim. E a partir dali, eu nunca mais deixei ele chegar em casa. Aí que eu estivesse fazendo alguma coisa na rua, eu sabia que o momento que ele estava para chegar, eu tinha que estar ali. Outra coisa que eu achei muito interessante que você falou, que o governo não dá nenhuma ajuda na questão da mãe solo e tal. Você acha que o que assim, o governo poderia fazer, o Estado poderia fazer, se fosse para mandar um recado mesmo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deveria de ter um centro de apoio especializado em mães solos. Porque eu não tomei remédio para depressão, porque eu não podia. A minha rotina não me permitia tomar medicamento. Eu tive distúrbio do sono, trabalhando em 2 lugares. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava para casa 00:30. Me acordava às 5 da manhã. Eu passava a noite chorando, porque eu não conseguia dormir, daí me dava raiva, eu chorava. E aí foi quando a Thay me disse: vamos na psicóloga, isso vai ajudar. Eu fui. E ela só me dizia assim: ó, tu tem que tomar remédio. Às vezes não é remédio que a gente precisa. Não é só remédio. Aí ela dizia: tu tem que tomar Rivotril. Daí eu disse: doutora, eu vou dormir 1 da manhã, 1:30, vou dormir, vou deitar, 5:30 eu tenho que estar de pé, como é que eu vou tomar Rivotril? Não existe, né? Não existe. Porque assim, ó, é o fardo da mãe solo. Ela trabalha para não deixar faltar nada pro filho, mas falta ela. E o meu filho, esse pequeno, ele me cobra. Sabe o que ele disse para mim? Mamãe, o dinheiro é mais importante para ti do que eu. E tu sabe o quanto dói pra gente ouvir isso? O dinheiro nunca vai ser mais importante que eles. Mas sem o dinheiro... Eu fui apaixonada da Thay, a Thay ficou fazendo isso. Tá, fica aqui, cuida de ti. E eu cheguei de madrugada, ele: mamãe, se eu cair e me machucar, quem que vai me socorrer? Como coisa assim, tu nunca tá aqui. Quem que vai cuidar de mim?
Então, assim, hoje eu não consigo aqui trabalhar por não ter uma rede de apoio, não ter com quem fique o Arthur, até porque ele sai de casa 12h30 e 4h30 ele está em casa, né? E aonde que você é? Né? Não E assim, detalhe, se ele não estiver doente, né? Porque fazem mais ou menos 3 meses que entra semana, sai semana, ele está doente. Asma, ele tem imunidade baixa, pneumonia, ele tem sinusite crônica. Nossa. Então, assim, sim, ele tá... Daí, como que você faz? Eu não tenho com quem deixar ele, né? É 100% ele, né? Na verdade, deveria ter uma lei que, independente se o pai vai conseguir ou não, ele tem que correr atrás, que a mãe tivesse, ou o governo, não sei, existem meios para isso, tivesse como que a mãe tivesse uma renda, né? Porque, afinal de contas, eu exerço papel de babá, psicóloga, cozinheira, tudo. Sim. E não tenho como, né? E às vezes as pessoas acham que a gente não quer trabalhar. Gente, a coisa que eu mais gostaria é que meu filho tivesse uma escola, que ele estudasse o dia inteiro e que eu pudesse ter uma renda. Me senti o quê? Julgada. Ah, julgada? Eu fui, acho que por estar com os dois, né, eu fui muito julgada quando eu me separei do Pedro, que é o pai da Natália, e a Natália ficou com ele, acho que 2 anos. Aí, porque diziam, por que você não levou a filha também? Poxa, a gente não tinha nem o que comer direito, sabe? Eu fiz assim, enfiei os pés pelas mãos por uma paixão, né? Por um amor. E foi por isso que as pessoas disseram, de certa forma, eu abandonei a Natália por um tempo, né? Inclusive, ela tem um pouco de mágoa de mim disso, mas acho que foi mais por isso. Mas é engraçado, né, que quando o papel se inverte, o homem abandonar, não é feio, né? Aí a mulher, se ela precisa se ausentar um período, é a pior coisa do mundo. Mas aí já me disseram que você trocou sua filha por um outro marido. Acho que é por isso que as pessoas julgam, entendeu? Mas já me disseram também, não, você fez uma escolha, você queria ser feliz. Eu tinha, acho que 33 anos, mais ou menos. A maternidade, para mim, ela ainda é um pouco complicada, ainda por muitos fatores. Eu acho que um deles é, tipo, a pessoa perguntar, tu quer ter um outro filho? E eu fico falando, não quero ter outro filho. Inclusive, isso já foi, tipo, umas pausas, eu fico... Aí chega no ginecologista e fala, eu quero uma laqueadura. Ele fica, calma, que você ainda é muito nova para querer uma laqueadura. Eu fico, será que eu tô nova para querer uma laqueadura? Mas e se eu não quiser filho depois? E por que ele não fez essa laqueadura logo agora, sabe? Aí chega outros pontos, tipo, mas a maternidade é boa, às vezes, sabe? Mas tipo, eu acho que na maioria do tempo, pra mim, ela, tipo, não que ela seja ruim, mas ela é mais pesada, sabe? Eu acabo que em alguns momentos eu penso, se eu não fosse mãe agora, eu poderia estar, tipo, concluindo o curso. Eu acho que esse é um dos 2 exemplos que eu mais penso atualmente, que é, tipo, tá perto da turma que eu já entrei, se formar, organizaram a formatura, organizaram tudo. E eu penso, não, falta tal matéria porque eu tranquei em tal etapa da minha vida. Tipo, tava cansada, tava grávida e não queria fazer essa disciplina. Acabou que eu fui trancando e agora, tipo, vai se estender mais um pouco pra mim. Depois que eu me tornei mãe, eu cedi 2 vezes em emprego. O primeiro que eu tava antes de estar grávida, os horários não fechavam, então pensei, tem que sair. Então saí. E depois disso eu estava em um estágio também por parte da prefeitura e eu também saí porque não tinha mais como eu continuar lá, porque era muito longe e às vezes acontecia de eu precisar estar com o Matias e não tinha como. Aí então eu saí também disso. Depois disso eu comecei a procurar emprego novamente e começou a tipo, perguntava, tu tem filho? E se ele adoecer, com quem vai ficar? Então isso me dava, tipo assim, um certo medo de, tipo, com quem que ele realmente vai ficar se ele ficar doente? Então vai acabar que sempre eu vou estar perdendo, tipo, acaba, um emprego é 3 meses a experiência.
Aí chega lá, ele pode adoecer nesses 3 meses, eu tenho que ficar, eles vão, tipo, me demitir depois, sabe? Então, tem essa certa preocupação. Então, acaba, tipo, eu faço os projetos da faculdade para ter essa flexibilização. Aí eu penso, bom, já que eu tô só na faculdade, eu posso fazer outras matérias. Aí acaba que agora eu peguei uma matéria de tarde e vi, acaba 5h20. Mas peraí, a aula dele acaba antes, não tem como eu ficar até o final da aula, sendo que eu tenho que buscar ele depois. Sim. Então eu acabei, tipo, vou conversar com o professor e vou explicar, eu preciso sair antes para buscar meu filho. Então é isso que tu sempre vai estar cedendo, sabe? Tipo, tenho que abrir mão de algumas coisas, tipo, não posso sair hoje, tipo, não saio todos os finais de semana porque eu tenho uma obrigação, tenho que cuidar do meu filho. Eu nunca planejei ser mãe. Na verdade, o meu plano era não ser mãe. Eu nunca me vi na maternidade, nunca foi algo que aflorou em mim em nenhum momento da minha vida. Nem quando eu estava grávida, nem quando minha filha nasceu. Eu aprendi a ser mãe, né? Eu aprendo todos os dias a ser mãe. E é a minha primeira vez nisso, né? Então, eu consigo separar muitas coisas também, sabe? Eu consigo ter a minha vida, eu consigo ser a Marina advogada hoje, eu consigo ser a Marina amiga, eu consigo ser a Marina filha, eu consigo ser a Marina mulher, sabe? Mas isso foi uma construção. Depois de muito tempo, eu comecei a aceitar primeiro, né, o fato de que a maternidade era isso, a minha maternidade era isso, né? Não era algo tão simples, né? Era realmente algo que eu tive que construir, porque eu não amei a minha filha no momento que eu soube que eu estava grávida, eu não amei a minha filha no momento que ela nasceu. Então foram várias questões que foram se desenrolando, mas enfim, eu sei que eu gosto de várias coisas alheias à maternidade, sabe? E eu sou muito feliz também como profissional, eu sou muito feliz e realizada em outros aspectos da minha vida que não na maternidade, sabe? Até porque a maternidade para mim é um desafio muito grande e eu não me sinto realizada na maternidade. Se eu te disser que sim, eu vou estar te mentindo, porque eu sinto que eu falho todos os dias. É essa, assim, uma regra para mim. Eu engravidei da Cecília no 5º semestre. Eu estava cursando Direito, né, na URI. E eu descobri que eu estava grávida, eu não tinha um relacionamento estável, eu não namorava, eu só ficava com o cara há um tempo, mas era isso, assim. E quando eu descobri, eu fiquei em choque, óbvio. A minha opção mais segura e me parecia mais racional naquele momento era não ter um filho, né? Era, então, procurar um aborto de uma forma segura, né? Porque eu minimamente consegui prever que seria uma total loucura naquele contexto eu ter uma criança. Então, eu corri no pedido, lutei durante 8 anos, né? Eu não tive apoio da família deles, eu que tinha que, quando o juiz marcava a audiência, quem ia era eu, e não ia. E daí falava que, naquela época, não sei como é que era o negócio do juiz, hoje é rápido, né? É bem lento o processo. Daí eu ia lá, levava a carta lá, papel, intimação, entregava para a família. Toda vez que eu entregava, a mãe dele brigava, nós duas brigava feio, né? Ela me xingava de vagabunda pra cima, esses nomes, sim, sabe? Você não sou vagabunda, porque eu trabalho. Daí eu mostrava pra ela, tá vendo aonde que eu tô vindo? Do serviço, pra entregar essa porcaria. A intimação? A intimação. Às vezes eu passava, tinha que entregar e eu estudava à noite. Eu estudava à noite também, estudei bom tempo à noite, lá no Caíque, no Bairro Novo. Aí eu pro colégio à noite, tudo. Mas daí ficou 8 anos essa briga, luta, até que o juiz convocou pra gente fazer o DNA. Levei a Jéssica, pequenininha, tinha os seus 2 anos, mais ou menos. Levei a Jéssica. Aí foi um primo meu de testemunha, né? Fala. Aí foi junto. E fez que compareceu. Tá marcado para a gente fazer 2 horas. Era 3 horas, não tinha comparecido.
Ali eu já vi que o juiz tinha que dar a voz de prisão, né? Mas a Jéssica viu o pai dela, não sei se ela pode perguntar para ela. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Não que eu levei. Ela estava com a minha irmã, dentro do ônibus, e a minha irmã pegou e falou para a Jéssica: ó, esse é teu pai. Ela conversou e deu 2 palavrinhas. Daí perguntou para ela se ela estava, porque ele sabia que eu não estava morando lá, né? Eu já estava morando com o pai da Juliana. Se ela estava morando comigo ou estava morando com a mãe, né? Daí ela já falou: não, eu estou morando com a minha avó. Não, uma hora eu vou lá, até hoje. Isso é pior do que um tapa que tu leva na cara, porque isso grava aqui dentro. E tu olhar e tu pensar assim, ó, eu tenho que fazer, é eu que tenho que fazer acontecer. Eu que tenho que fazer acontecer. É que nem a psicóloga disse pra mim, tu não é pai e mãe. Tu é mãe e tu nunca vai substituir um pai. Pra mim aquilo era loucura, como que não? Eu sou o suficiente. Aí fui, né, trabalhando comigo mesmo, realmente, eu sou só a mãe. A figura paterna pro Nicolas hoje é algo que atormenta ele. Ele tá indo na psicóloga, eu tive que levar ele porque ele quer um pai. Não é assim, eu vou ali e vou desenterrar um pai, tá aqui teu pai. Como confiar em alguém para pôr dentro da tua casa hoje? E a senhora gostava do pai da senhora? Do meu pai, sim. Eu fui a primeira filha. Aí eu tinha assim, nossa, meu pai era... Tanto que eu acho que eu casei 2 ou 3 vezes, não sei. Porque eu achava que tem essa coisa, né? Que de repente eu ia encontrar alguém como ele. Porque ele era uma pessoa assim, eu nunca ouvi meu pai gritar. E a gente tinha uma afinidade muito grande. Eu me lembro que a última vez que eu vi meu pai, que ele foi viajar, né? Eu estava sentada assim, como aqui, e aqui tinha uma janela que dava para fora de casa. Aí ele tinha me ensinado uma lição de português, aí ele bateu nas minhas costas assim e disse: ah, minha filha, já está chegando a hora de partir. Aí foi realmente, partiu para não voltar mais, né? Ele falou isso? Ele falou, está chegando a hora de partir. E foi assim, nossa, eu até, acho que o Pedro dizia que eu ainda guardo o luto do meu pai até hoje, mas é a falta, assim. Eu acho que se meu pai não tivesse ido, minha vida eu não teria tido tanto sofrimento na minha vida, né? Enquanto adolescente. E você acha que o Guido, teu filho mais novo, tem um sentimento assim pelo pai dele, um luto eterno? Eu acho que não, sabe por quê? O Guido não se lembra do pai dele. O Guido tinha feito 2 anos numa sexta-feira e o pai dele faleceu numa terça-feira. Ele não lembra do pai. E a sua filha mais velha? A Natália tem 7 anos. Ah, o quê? Do pai? Assim, a relação que ela tem com o pai dela? O pai dela, assim, ela morou esse tempo, né, com o pai sozinha. Mas era assim, o Pedro também era uma pessoa complicada. Eu acho que eu sempre, meus amores eram complicados, né? Aí nunca... acho que ela não ficou morando tanto tempo. Claro, ela tinha um carinho por ele, mas acho que é mais por mim mesmo. Ela tendo essa mágoa de mim, o Pedro mesmo diz, ela gosta muito, ela te ama muito. O Pedro dizia isso. E assim, sobre a sua trajetória até aqui, o que você sente? Eu sou uma sobrevivente.
Porque com o tempo que eu morei na rua, eu fui estuprada, sofri estupro coletivo, assim, sabe? Sofri mesmo, coisas horríveis. E acho que eu sou uma sobrevivente, mas sou feliz. Hoje você E eu acho que sempre teve um Deus assim que estava sempre, ó, menina, tô aqui. Não é hoje não que você vai, que vão te fazer muita maldade, né? Acho que é isso também, eu acredito nisso. Como que eu vou colocar alguém na minha vida e acabar judiando do meu filho que não fala nada? Lógico, isso é um pensamento meu. Eu sei que não é do genitor dele. Mas isso é referente ao caráter dele, não o meu. Mas eu penso até em que amizade eu vou trazer para a vida dele. Principalmente porque ele se apega muito às pessoas e as pessoas são ruins. Eles, por exemplo, fazem o filho da gente gostar. Isso vale para relações amorosas, amizade, familiares. Fazem o filho da gente te amar. E ele ama as pessoas muito fácil, porque ele é amor. Então, assim, hoje nós preferimos viver eu e ele, quando dá junto com os irmãos dele, do que trazer esse tipo de pessoa para a nossa vida. Porque, afinal das contas, eu sei lutar com dor, com frustração, mas ele não. E eu vou querer isso para ele por egoísmo? Não quero. E aí os dizeres falam, né? A mãe solo ela também não tem direito de ficar doente, porque realmente ficar doente é um desafio, né? A gente acaba criando uma imunidade na marra, assim, né? Eu vejo muito isso. E aí a gente vira essas super mulheres fortes, mas não é porque a gente quer, é porque a gente necessita. E aí isso vem muito difícil, porque aí as pessoas elas são assim, elas têm o costume de dizer, não, você precisa de alguma coisa, não sei o quê. Né? Uma hora dessa eu fico com Lenine, uma hora dessa, né? Acho que tu precisa sair, acho que tu precisa fazer tal coisa. Mas vai sair que hora? Vai sair em que momento, né? Tipo assim, até aí isso impacta também no dia a dia quanto mulher, né? E tipo, cara, eu não tenho energia pra sair, porque não tenho nem energia pra ir num parque com uma criança. Quem dirá fazer outras coisas que vão além disso, né, tipo assim, e aí as pessoas vêm o tempo todo, né, com umas cobranças social ali em cima de que não, tu tem que sair, tu tem que conhecer pessoas, tu tem que, não sei, fazer coisa pra ti, mas tu vai vir ficar com meu filho? Não, tu não vai vir. As pessoas falam muito essas coisas da boca pra fora, sabe? Também isso, muito... Acho que... E aí isso vem daquele entendimento da solitude materna. De entender que é tu por tu, que é você por você, que não vai ter outras pessoas nesse cerco. Sim. E não tem o como, né? E às vezes as pessoas acham que a gente não quer trabalhar. Gente, a coisa que eu mais gostaria é que meu filho tivesse uma escola, que ele estudasse o dia inteiro e que eu pudesse ter uma renda. Até mesmo para que eu me sentisse útil. Não que eu seja inútil, não. É longe disso, mas a gente quer, porque... quando eu me casei, há mais de 10 anos atrás, eu parei a minha vida profissional porque eu vi que os meus filhos precisavam de um lar. E não tá de casa em casa, né? Eles precisavam daquilo. Para o homem é mais tranquilo, sabe? Tipo, ele só escolhe, eu quero ser pai. Aí tu quer ser pai, tu já pensou nas possibilidades? Todo homem que tipo, conversa e fala, eu quero ser pai. Mas ser pai é muito mais fácil também, né? Eu também. Eu sonhava em ser pai. Eu queria muito ser pai um dia. Eu falo, porque eu queria viver isso. Quando pra ser pai, a gente faz isso. E ele ainda se sente cansado, assim, tipo... Já aconteceu, tipo, eu ouvi, tipo, falar... não, mas eu já cuidei dele nesse domingo. Tô cansado. Ele tá cuidado já. Já tá cuidado, já foi. Cuidou um domingo no mês e tá cansado. E fica, tipo... é muito problema, sabe? Tipo, na maternidade. Tipo, tu vai ouvir, tipo, de vários lados. Tipo, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha. Ela falou, como que foi o desmame pra ti? E eu falei pra ela, foi tranquilo. Ela, não, mas é que minha mãe não deixa eu fazer o desmame do meu filho. Aí eu fiquei, o filho é teu, sabe? E ela não pode fazer. Então, tipo, às vezes, por um lado, eu penso, nossa, eu queria minha mãe por perto pra me ajudar. Aí depois eu penso, não, ainda bem que minha mãe não tá perto pra me ajudar, porque
tu é criticado o tempo inteiro, sabe? Tipo, por isso, por aquilo. Tipo, não é dessa forma que tu tem que criar teu filho. Não é desse jeito que tu tem que fazer isso. Então tu acaba que não sabe o que fazer. Tem essa questão também, tipo, essa questão da amamentação, que falam que é um contato com a mãe e o filho. E acaba que tu sofre durante isso, porque quando tu pega a criança, o que acontece muito é do peito sangrar, porque a criança não fez a pega do peito direito. Encher de leite, tu tem que puxar com aquelas bombas. Não é bonito. Tu vai ver o cenário assim, a mulher carregando o filhinho na foto, cheio de like, lá tá lindo. Mas por trás tá, meu Deus, essa criança tá mordendo meu peito, tá doendo por várias vezes. Eu chorei porque ele já chegou de morder, os dentes tá nascendo de morder e doer. Aí quando eu fiz o desmame, eu falei, ai, que alívio que eu tô sentindo porque ele saiu do peito. Todo mundo, ai, mas e a conexão que tu criava com ele? Eu fico... eu tô vendo. Esquece essa conexão, porque pra mim, na minha visão, não foi algo tranquilo. Eu sofri, tipo, essa questão que ela falou, tipo, do peito empedrar, eu sofri muito aí. Não fazer a pega correta, Eu não sei se ela sente falta do pai. Ela disse pra mim que não sente, que ela não tem nem um pingo de vontade, né? Porque nunca deu a atenção que ela precisa, né? Por isso que eu quero que ela mais se forme, estude, né? Porque mais pra frente, se ele estiver lá, ela mesmo procurar estregar na cara dele. Não precisei do seu dinheiro, pai. Precisei do meu esforço. Eu cheguei lá. Aí as coisas foram chegando, o pessoal falaram que realmente o Amarildo é o Cafajeste, né? Ele costuma fazer isso, engravidar as gurias e cair fora. E, inclusive, uma irmã dele, não mora no Brasil, que ela é amiga da minha prima. Ela ligou para minha prima, né, porque ela soube do caso, e ela ligou para minha prima, contou, perguntando. Daí minha prima falou, não, é verdade, realmente. Daí a minha prima conversou com ela, ela falou assim, mais uma que ele faz isso. Né? Tu não pode levar junto, tu vai ter que pagar alguém para ficar. E às vezes essas coisas são coisas inesperadas. Comprar uma medicação, por exemplo, e aí nós temos a nossa realidade aqui, né, no nosso município, por exemplo, em que a nossa unidade de pronto atendimento ela não funciona 24 horas, né? Então a gente tem como recurso o hospital. O hospital que não disponibiliza medicação. Sim. E que se tu vai entre as 6 da tarde e as 5 da manhã, tu tem que comprar a medicação. Sim. Nós não temos acesso à medicação pelo SUS nesse horário, né? E às vezes é uma coisa emergente. E aí ou a empresa não aceita o atestado se tiver em nome da criança. A puta merda daí. A criança só tem você de responsável, no meu caso. O Lenine tá doente, ele só tem eu de responsável. A minha empresa não aceitar um atestado porque tá no nome dele? Mas eu vou fazer o que com essa criança? Deixo trancada em casa sozinha? Parece que é isso que o sistema quer. E aí é nisso que o sistema tem grande falha. O sistema... E aí vem também, a gente tem uma desassistência muito grande para as crianças e para os adolescentes, né? Ou, porque tem 10 anos não precisa da mãe. Ou porque tem 16, porque o filho ele não é só até os 12. Um filho é para toda a vida. E ele vai precisar da mãe em todos os momentos. Coisa que eles olham de bairro, né? Deve ser mal educada, deve, né? Não, mostrar que não é o lugar da onde tu vem, é quem tu é. Mas eu venho, que nem eu digo assim, eu vinha de uma geração, tu casou, tu tem que aguentar, tu tem que engolir, sabe? E muita coisa eu aprendi com eles, com a Cat, o Natan, que eram os mais velhos, sabe? E que nem eu estava falando, eu me culpo pelos traumas que eles têm hoje. Porque parte eu tenho culpa, assim, por insistir. Tem que ter família, tem que ter o pai presente, porque eu tive meu pai presente, sabe? Eu tive um pai assim, excelente. E eu achava na minha cabeça que todos os pais eram iguais, sabe? Se eu tive um bom pai, os meus filhos também têm que ter um bom pai, tem que ter... E é difícil aceitar, né, que não é essa a realidade, né? É que nem eu digo assim, hoje, depois de tudo que eu passei olhando de fora, por que não larga? Mas... me lembrando, lá atrás, a gente vê o quanto não é fácil tu
Tu abrir mão daquilo que tu achava que ia ser para sempre, sabe? E para mim foi surpresa, porque esse pai da Juliana aí, ele era 20 anos mais velho que eu, né? E quando eu conheci ele, a irmã dele falava assim para mim que depois que eu conheci, eu trabalhava junto com ela, né? Ela que apresentou com ele para mim. Que, mas o meu irmão é mais velho, mas é um cara trabalhador, bom, assim, né? E eu tinha, sabe? Mas no começo ele estava bom. Depois que ele mudou, assim, sabe? Foi bebida, né? Uhum. Começou, ele ficou veja bem, menina, ele ficou 6 anos sem beber. 6 anos, né? Daí passou o quê? Daí ficou 6 anos sem beber, daí voltou a beber. Daí ele voltou pior, mais que tava. Mas depois que eu tava com ele e tudo, daí que a família falou, né? Mas já era tarde. Esse dia que ele foi preso, o policial pegou e falou pra mim, se eu quiser viver, larga dele. Porque é um homem que não tem jeito. Daí comecei a apanhar na minha cabeça, sabe? Daí eu falei assim, mas vou largar como? Porque naquela época eu não estava trabalhando, estava desempregada. Eu já penso, como é que eu vou sustentar, né? E ele não queria saber, ele estava lá dentro da casa, não pensava da filha, nem na filha dele, nada. Pensava no bem-estar dele, né? Daí eu formei de serviço, comecei a trabalhar no Condo, sabe, mercado. Sim. Comecei a trabalhar. Daí eu peguei, em 3 meses, daí eu peguei, tinha uma amiga minha lá que morava, colega minha, morava na vila, ela falou assim, cadê? Eu tenho um quartinho, tamanho dessa área aqui, ó, mais ou menos. Eu alugo pra você. Não, eu alugo, não importa. Não é aquele coisa. Ele falou, não, tá ótimo. Eu fui lá, aluguei, paguei, quando recebi o pagamento, meu primeiro paguei o quartinho dela, já pediu R$50, não lembro mais. Aluguei, peguei o que pude da casa e fui morar. Ali que eu senti a minha liberdade, sabe? Já comecei a se sentir liberta. Porque antes não era. E essa mulher, e eu digo para todas as mães hoje, se elas puderem, corra atrás para se livrar. Porque esse negócio aí, medida protetiva não resolve. Para mim não resolve. Assim, o suporte financeiro eu tive em função da minha família, né? A minha família já me dava um suporte financeiro com a Cecília, né? Porque eu fazia estágio quando eu engravidei. E quando a Cecília nasceu, algumas semanas antes eu acabei saindo do estágio, né? Porque o estágio não te garante segurança. E, enfim, quando a Cecília tinha 8 meses, eu voltei a trabalhar. E foi aí que as brigas no meu relacionamento anterior se intensificaram. Porque era uma cobrança muito grande que eu ficasse em casa com a Cecília, né? Que eu teria que ficar em casa com a Cecília até eu me formar. E isso faltava um ano e meio, mais ou menos. E eu realmente sempre tive isso muito nítido para mim, de que eu não viveria para a maternidade, sabe? Por mais que eu entendia que eu já tinha dedicado o tempo suficiente, sabe? Que 8 meses em casa com a minha filha era algo que muitas mães não conseguem, porque o tempo de licença é muito menor do que esse. Né? A minha mãe, por exemplo, ficou 2 meses em casa comigo, meu irmão. Não que isso seja regra ou que seja bom, pelo contrário, mas na minha maternidade eu entendi que 8 meses com a Cecília em casa eram suficientes. Então a gente começou a ter muitas brigas em relação a isso, porque tinha uma cobrança muito grande para que eu ficasse em casa, sendo mãe. Exato, sendo mãe, fazendo o almoço, fazendo o bolo da tarde. Era isso, né? E eu não queria isso. Então eu precisava trabalhar. E então o apoio financeiro na nossa separação que me deu foi minha família. Né, eu tive apoio financeiro da minha mãe e do meu pai, com a Cecília principalmente, né, com as demandas dela. Ela precisava de um leite especial, enfim, então tinha todos esses ainda esses contras, né, para minha trágica situação.
Mas eu tive muito apoio das minhas amigas, um apoio emocional muito grande das minhas amigas. Eu tive uma depressão profunda depois também, porque eu tive depressão pós-parto. Eu tive uma maternidade muito complicada. Então, eu tive depressão pós-parto, e essa depressão voltou depois da minha separação, mesmo eu tendo escolhido, né, me separar. E eu tive muito apoio das minhas amigas, também eu procurei apoio profissional, né, foi onde eu retomei a minha terapia, e foi isso que me ajudou muito, assim. Mas eu tive dificuldades financeiras nesse período também, porque a minha família achava que depressão era falta de Deus, né, eu precisava ir no seminário caminhar com a minha filha, que era isso que ia me curar. Eu não sei quantos quilômetros eu tinha feito no seminário e tava daquele jeito. Então, realmente, a cura não era o seminário. Tenho 5 filhos, a Kathleen, o Nathan, o Clayton, a Evelyn e o Nicholas. Cat tem 23 anos, o Nathan 22, o Clayton 19, a Evelyn 15 e o Nicholas tem 7. O que é amor pra você hoje? Filhos. Filhos. Eu acho que quando tu tem teu coração batendo fora do teu corpo, amor. E o amor não é perfeito. A gente briga. Às vezes não concordo com eles não concordam comigo. E o amor é isso aí. Eu acho que o respeito, além de tudo. Pra dizer, não adianta tu dizer que ama e bate, né? Não, é o respeito, a gente senta, conversa. Eu acho que o amor, ele vai muito além só do sentir, né? Muitas vezes eu chorando, eu pedia para Deus, até quando? Mas a decisão não era Deus que tinha que tomar, era eu. Deus estava me dizendo, me mostrando, né? Já podia ter terminado isso, mas era eu que queria. Queria ter uma família, eu queria, sabe? Vai mudar. Ele vai mudar. E Deus estava me mostrando que ele não queria mudar. E quem tinha que dar um basta era eu. E Deus ia estar comigo. E realmente, o fato da minha mãe estar comigo em todos esses momentos ali, foi Deus, porque muitas vezes ela me disse, Daniela, um dia eu vou fechar minhas pernas, Daniela. Daí tu vai ficar sozinha. Eu acho que a minha salvação foi ter voltado para Curitiba. Foi bem difícil, assim, ficar com os dois, mas eu nunca, nessa época, eu nunca me senti, assim, muito para baixo, não. Porque estava perto da casa da minha irmã também, né, a Raquel. A irmã te deu um apoio, né? Deu apoio, sim, tanto financeiro quanto, assim, moral, né. Ai, o que é amor pra mim? Ai, amor amor assim, é uma coisa tão boa. Até diz na Bíblia, né, que o amor é simples, o amor não é ciumento, só que é difícil essa coisa, né? Mas o amor é o que devia mover o mundo. Seria tão bom, né? Se todos sentissem amor, se todos tivessem um pouco de amor assim dentro de si, né? Eu acho que não teria tanta coisa ruim nesse mundo. O amor é tudo de bom. Pode olhar pra câmera um pouquinho, Dani. Nem dizia uma amiga minha, não baixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Muito bom. Tem mais alguma coisa assim que você queira falar? Livre, assim? Pode falar pra câmera também? Eu acho que um pouco de respeito para as mães solos. A gente precisa ser respeitado, porque somos seres humanos também. E infelizmente quando a gente escolhe alguém para ser o genitor dos nossos filhos, a gente não escolhe por... eu quero... A gente nunca pensa que vai dar errado ou que vai ser abandonada com o filho. Não, a gente escolhe alguém que a gente acredita, que a gente confia. Então não julguem ela, tu foi mãe solo porque tu quis, não foi porque ela quis. Da cabeça dela, ela achou que aquilo ia dar certo e que ia ser uma família de verdade. Porque hoje... E a família não é só homem e mulher, não, né? É lógico.
Vamos... Agora não existe. Não existe mais isso, né? Abraçar a mãe solo. Ela precisa sempre de um abraço. Porque é muito... a gente, quanto mãe solo, a solidão, ela machuca. E se tu não souber lidar com isso, é pior ainda. Então, abraça ela. Diga pra ela que ela não tá sozinha. São muitas mães solos, uma rezando pela outra. Mas, olha, só uma coisa que eu vou dizer pra você. Hoje eu sou feliz, né? Eu tive minha liberdade. Antes eu não tinha liberdade. Parecia que eu estava vivendo no mundo da, como se diz, da escravidão. Se fosse uma escolha, tua vida, ter ou não. Eu acho que eu teria assim. Às vezes eu acho que eu não fui assim, uma ótima mãe, mas apesar que ótima mãe, acho que ninguém é, né? É tão difícil ser mãe. É muito difícil ser mãe. É aquele velho ditado, ninguém é perfeito. Eu teria sim, porque acho que os meus filhos, num certo momento, eles foram a minha âncora, né? Minha salvação, de certa forma. Eu tinha um motivo para... Pode continuar. Tinha um motivo para continuar